Oi, meu nome é Luísa e eu tenho uma mensagem de Deus para sua vida hoje. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que Cristo tem me ensinado bastante no último ano, para ser sincero, o ano todo. E que essa semana eu senti muito forte de trazer aqui, que é o que nós temos frutificado. O Senhor tem falado muito isso para mim, né? O que você tem frutificado estando em Cristo? Será que você tem frutificado as virtudes do Espírito que Deus nos faz frutificar? Ou será que nós estamos frutificando ódio, raiva, coisas humanas, coisas que estão dentro de nós e que a gente, rancores, passados, enfim, sabe, as coisas da vida. E será que elas estão fazendo a gente frutificar mais coisa ruim do que em Cristo coisas boas? Então, para falar sobre isso, eu vou usar Lucas 3, Ezequiel 47 e Mateus 7, versículo 21. E eu queria então primeiro ler, para começar, o versículo 7 de Lucas 3, que diz: João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: Raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. Então, esses frutos que mostram arrependimento me chamam muito a atenção quando eu li. Eu perguntei para o Senhor, e o que seriam esses frutos de arrependimento? E João responde logo abaixo. O que devemos fazer então? Perguntava as multidões. João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. E aos publicanos ele respondeu, não cobrem nada além do que foi estipulado, e aos soldados que não pratiquem extorsão nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Gente, o que tem de parecido nesses exemplos que João traz? A fraternidade, o amor, a caridade. João está dizendo, amem uns aos outros, sejam caridosos uns com os outros, frutifiquem amor. Você foi criado para amar. Gente, isso é muito forte. Quando João está aqui falando, deem frutos que mostrem o arrependimento, ele está falando sobre isso, sobre o fruto do amor, que é um dos principais frutos dos dons que o Espírito dá pra gente. Você foi criado para amar, Deus te criou para que você amasse, para que você fosse abundante, abundante em amor, abundante em felicidade, abundante em gentileza, em carisma. Deus te criou para ser abundante. Então, Cristo, nessa nação, nessa geração, ele está levantando não filhos de contenda, filhos de briga, mas sim filhos de amor, filhos que lutam pelo amor, que proclamam o amor em voz alta, porque Cristo, quando nasceu, chorou e gritou por nós, e quando ele morreu, ele também suspirou e gritou por nós. Nós temos que gritar pelo amor dele, nós temos que continuar esse grito que saiu da alma dele, que expressava todo o amor que ele sentia por nós. E o que nós temos feito como igreja para amar os outros? Será que não tem só ódio, onde a gente vê igreja se odiando, a gente vê irmãos se odiando, um acusando o outro? Gente, vocês acham que Deus se sente feliz com isso? É claro que não, porque tudo que ele pede, amem aos outros como a si mesmos. Porque foi isso que Cristo fez por nós. Então, será que você tem frutificado amor ou será que você não tem frutificado ódio? É raiva, é julgamento, apontando o dedo para o seu irmão, é brigando com a sua família, desrespeitando sua mãe, desrespeitando seu pai, seu filho, seus familiares, seus amigos. Será que você tem dado o amor que Cristo quer que você dê através de si? Sabe? Depois de deem frutos que mostram arrependimento, ele diz, e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então, João estava dizendo aqui, ó, não pense que vocês estão imunes de sofrer a ira de Deus por quem não frutificar, só porque vocês são filhos de Deus. Porque ele está dizendo aqui, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ou seja, não importa se tu é filho de Deus. Porque e aqui entra Mateus 7, 21, onde Deus diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade de Deus? Que amemos todos como a nós mesmos.
E logo no versículo 17 diz: Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo de seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ou seja, não importa se você ora, se você lê a Bíblia, se você agradece ao Senhor, claro que essas coisas são importantes, mas, gente, se nós não amarmos, nada nós nos diferenciamos dos hereges. Nada nos diferencia daqueles que brigam com Cristo, porque nós não estamos amando como Ele. E essa é a verdade do Evangelho, amar. Sabe, gente, eu acho que tem muitas pessoas que têm medo disso, porque amar machuca. Mas eu vou te dizer, se você quer ser parecido com Cristo, você vai se machucar. Porque ele amou tanto que foi rejeitado, ele amou tanto que foi negado por aqueles que ele amava. Ele foi morto pela própria criação, ele foi rejeitado de todas as formas que um homem pode ser rejeitado. Então, por que você tem buscado ser aceito? Por que você tem buscado ser amado pelas pessoas ao invés de amá-las? Porque Deus, ele nunca amou as pessoas que o amavam, mas ele amou porque ele era o amor. Gente, isso aqui é muito forte. A gente precisa ter Deus tão enraizado dentro da gente que a gente espalhe amor e não ódio. Onde temos colocado nossas raízes, irmãos? Vamos lá em Ezequiel 47, que vai dizer: E junto a rio, à sua margem, de outro lado, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Qual árvore você está sendo? Porque Deus diz, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Será que você tem sido uma árvore boa, com frutos ali que nem Ezequiel versículo 12 diz, que servem de comida e de remédio? Para ajudar, né, as pessoas, para que seja para benefício dos outros? Ou será que você tem sido aquela árvore que diz logo no versículo 11 de Ezequiel 47, mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para o sal. Então, onde é que será que você tem colocado suas raízes como árvore de Cristo? Você tem colocado as suas raízes fundo no rio de águas vivas de Cristo? Ou você tem colocado suas raízes profundas nos charcos e nos pântanos, onde a água é salgada e onde não frutifica? Onde é insosso, onde não tem árvore viva? Porque se nós estamos em Cristo, ou nós estamos vivos, ou nós estamos perdidos. Porque é muito fácil ser um filho pródigo dentro de casa. É muito fácil a gente se perder de Deus enquanto a gente ainda está dentro de casa. Porque o filho pródigo não era só aquele que se perdeu fora, mas também aquele que se perdeu dentro. E esse é tão necessitado do amor, tão necessitado de amor quanto o que foi embora. Porque ele não reconhece o amor que tem dentro de si, ele não reconhece o amor que tem dentro de casa. Enquanto aquele outro, de fora, ele lembrou do amor que ele tinha. Mas aquele que está dentro não consegue perceber o amor que tem dentro de casa. Isso serve também para nossas famílias. Será que nós temos sido gratos às nossas famílias? Será que nós temos, em casa, dado nosso coração, nosso amor, né? Será que temos agradecido, temos experienciado verdadeiramente esse amor? Ou será que nós não o rejeitamos o tempo inteiro? Será que, né, nós estamos cegos demais para ver, ou seja, que nem diz aquele ditado, né, que a gente está perto demais da imagem, mas Deus vê o panorama todo. Será que a gente não tá deixando de ver muita coisa? Será que você não tem deixado de ver o irmão ao seu lado porque você está muito ocupado olhando para si mesmo? Será que você não tem olhado para sua mãe ou para o seu irmão porque você está muito ocupado fazendo coisas do seu serviço, da sua escola? Será que nós não estamos muito preocupados com os nossos próprios assuntos para cuidar dos assuntos dos outros? Porque foi isso que Deus fez. Ele cuidou dos nossos assuntos com Ele. Ele estipulou o preço e Ele mesmo pagou esse preço. Gente, isso é forte. Eu adoro falar isso é forte. Mas é forte mesmo, gente. E assim, a gente tem que realmente pensar para onde a gente está olhando. Será que nós temos sido árvores frutíferas para os outros ou será que temos sido pântanos e charcos cheios de sal, onde só existe mal, não existe bem, não existe proveito nenhum em estar ali, né?
E algo muito importante também é o fato de que nós precisamos ser essas árvores enraizadas, porque uma árvore que não está enraizada profundamente, ela morre. Vem qualquer vento, né, e derruba ela. E logo no versículo de Ezequiel 47, versículo 5 até o 6 diz: mediu mais 500, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Tem uma música sobre esse versículo, eu acho muito lindo. E o que significa? Vai chegar uma hora, eu vou te falar, que você vai ter que cair de cabeça. Você vai ter que mergulhar e fundo. Porque ninguém que fica no raso vai longe. Uma árvore que fica com as suas raízes no solo de forma superficial, ela não cresce, ela não frutifica. Ou seja, muitas vezes nós estamos em Cristo, mas nós não estamos enraizados em Cristo. Toda árvore que não estiver enraizada em Cristo, o Senhor cortará e porá ao fogo. Gente, isso é muito importante, você entender que árvore você tem sido. Você pode ser uma árvore frutífera que pega seus nutrientes da água viva que é Cristo, ou você é uma árvore infrutífera que está com as raízes nos lugares errados, nas coisas do mundo, nas coisas de seu próprio interesse, em vícios, em vontades egoístas. Nossa, gente. Qual árvore você está sendo? E mesmo que você esteja sendo uma árvore boa, chega um momento que a árvore precisa de mais para frutificar. Ela precisa estar enraizada para ela se manter firme, mas para frutificar ela precisa de mais raiz, ela precisa de mais nutriente, ela precisa de mais reservas, ela precisa de mais água, ela precisa ir mais fundo. Então você pode estar tentando se tornar uma boa árvore, mas você pode estar tentando até frutificar, gente, mas frutificar, a árvore não frutifica por ela mesma. Ela frutifica por causa das raízes, dos nutrientes do solo que ela recebe. Você está tentando, talvez você esteja tentando, e esse seja o problema. Você precisa tentar buscar a Deus e ir mais fundo, porque quando você vai mais fundo, o fruto é natural, gente. Deus não pede que nós façamos nada por nós mesmos. Sempre que você pensar, nossa, será que eu tenho que fazer isso sozinho? Não. Deus vai te dizer, eu estou com você, eu vou fazer isso com você. Eu tentei, ao longo desse ano inteiro, gente, vou ser sincera, frutificar sozinha. E a que ponto eu cheguei? Fiquei me sentindo muito mal um tempo atrás, porque eu sentia que eu era insuficiente. Que eu não conseguia fazer nada, porque eu não conseguia mesmo. Eu não estava pedindo ajuda de Deus, eu estava fazendo tudo sozinha. Eu era aquela árvore que queria viver sem raízes por conta própria, sabe? Que sai andando por aí, faz tudo e frutifica para todo mundo. Mas o fato é que uma árvore não pode frutificar se ela não estiver enraizada no solo em que ela está. Então eu gravei esse vídeo com a intenção de perguntar, né? Será que você tem amado? Você tem dado frutos de arrependimento? Porque não adianta só se arrepender no falar, mas é nos frutos que a gente mostra a nossa verdadeira face, né? Quando a gente coloca o que tá para fora da gente, a gente mostra o que a gente é. Então, se você tem colocado ódio para fora, não acho que você tenha tanto de Jesus quando você acha que tem. Porque se você estivesse cheio de Jesus, você frutificaria amor. Então, acho que tá na hora da gente rever quanto será que a gente tem, como será que a gente tem andado para com Deus e para com os homens. Acho que isso é muito importante. Porque é muito fácil a gente se perder em egocentrismos, se perder em vontades humanas e esquecer o que realmente importa, que é o amor. E Satanás faz muito isso no meio da igreja. Faz crente orar, faz crente ler a Bíblia, mas endurece o coração, porque ele sabe que é isso que te torna mais próximo de Deus, o amor. É o amor por ele que faz você se tornar íntimo. É o amor por ele que se torna amor pelas outras pessoas, porque você não tem como estar com o pai e não amar aqueles que o pai ama. Sabe, tem uma pessoa que você pode odiar do fundo do seu coração, mas se você estiver enraizado em Cristo, você vai aprender a amar essa pessoa.
Porque é isso que nós temos que fazer. Nós somos chamados não para amar os nossos, mas para amar aqueles que nos odeiam, bendizer aqueles que nos maldizem. E a palavra diz: benditos sejam vocês se forem ofendidos pelo meu nome. Porque de vocês é o reino do céu. Gente, existe alegria em ser rejeitado. Existe alegria em ser menosprezado por nome a Deus, porque isso significa que você está cumprindo seu propósito. Mas para cumprir seu propósito, você precisa amar. E isso é um processo contínuo, não é do nada um dia a gente vai chegar lá e amar todo mundo. Mas é um processo onde cada passo é essencial. E em cada passo você vai aprendendo mais sobre o amor. Você vai conhecendo mais sobre Deus, porque Deus não tem amor, Ele é o amor. Então, deem frutos que mostrem o arrependimento. Deem frutos que mostrem a mudança interna de vocês, porque a mudança começa aqui dentro e sai para fora. Se o que está saindo para fora não é bom, é porque o que está dentro aqui ainda não foi mudado por Cristo. Você não permitiu. Muitas vezes a gente acha que a gente está, né, naquela, nossa, Deus está me mudando, mas no fim você tem relutado sem perceber. Então, coloque isso em oração, né, Senhor, será que eu não tenho percebido que não estou melhorando? Será que Satanás tem me cegado a esse ponto? É importante a gente perguntar. Então, ele traz a pá em sua mão a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. Então, fiquem de olho, porque não importa se você é filho de Deus, se você lê a Bíblia, se você não lê, se você não amar, você vai ser queimado como palha, um fogo que nunca se acaba. E logo ali depois, no versículo 21 de Lucas 3, diz: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele de forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. E logo depois tem toda a genealogia de Jesus e diz, lá no final, né, filho de Adão, filho de Deus. Ou seja, se tu é filho de Deus, tu é amado. O Senhor se agrada de ti. E isso é uma consequência do seu fazer. Porque Deus te ama tanto e você ama Deus que os seus frutos agradam a Ele. Isso é uma coisa natural, gente. Ou seja, ser filho de Deus não é só ler a Bíblia, é fazer a vontade de Deus. A vontade que agrada a Deus. E qual é a vontade de Deus? Que amemos uns aos outros. Vamos orar. Pedir para que o Senhor nos abra nossos olhos, né? Pai, nós agradecemos, Pai, pela Tua mensagem. Obrigado por ter nos revelado, Senhor, tudo o que precisávamos ouvir. Agora, Pai, eu peço que o Senhor me ajude a quebrar todas as correntes que me impedem de amar, Pai. Que me impedem de ser caridoso, caridosa. Que me impedem de ser mais bondoso como o Senhor. Por favor, Pai, tire de mim as vendas que Satanás tem colocado sobre os meus olhos para que eu não perceba que eu não tenho andado conforme a Tua vontade, Pai. Que eu tenho sido egoísta, que eu tenho sido egocêntrico, que eu tenho sido muito fechado em relação às outras pessoas, quando tudo que Tu me pedes é para amar, Senhor. Pai, me ajude a amar como o Senhor amou, Pai. Me ajude a amar sem ver aparências, sem ver jeitos, sem ver falas, mas a amar todos, porque todos são criação Tua. Que eu possa espalhar o Teu amor de forma tão grande que todos ao meu redor sintam a Tua presença, Pai. Que os meus frutos sejam bons e sirvam de remédio, de consolo, de satisfação para todos aqueles que vierem até mim e provarem do meu fruto. Que eles não sintam amargor, Pai, que eles não se sintam rejeitados, que eles não vejam o estresse em meu rosto ou o estresse em minhas ações, mas que em todas as coisas eles vejam o meu amor por eles, Pai, assim como o Senhor faz tudo com amor. E eu quero ser como Tu, Pai. Me capacita hoje a amar-te. Capacita-me hoje a te amar e amar a todos os outros da mesma forma. Em nome de Jesus Cristo.